egípcio, um soberano que possuía autoridade total sobre seu povo. Nas antigas civilizações orientais, a concentração de poderes nas mãos do rei deu origem ao despotismo oriental. Com a criação do Império Romano, o despotismo oriental se estendeu à Europa Ocidental, inspirando uma longa sucessão de imperadores romanos. Com o tempo, os imperadores se autodeclararam divindades. Não eram somente soberanos, mas deuses. A concepção de governantes como seres superiores aos outros homens continuou por séculos. Isto pode ser visto, por exemplo, na coroação de Carlos Magno, em 800 d.C. A consagração pelo Papa conferia ao soberano o dom da graça divina. Ele era um monarca todo-poderoso, pois fora escolhido por Deus. A ideia de que o rei recebia de Deus o direito de governar pode ser ilustrada pelas palavras de Jaime I, rei da Inglaterra, no início do século XVII. Os reis, dizia ele, são os representantes de Deus e reinam em seu lugar. Dizia ainda: os reis possuem o poder de enaltecer ou castigar, o direito sobre a vida e a morte. São os juízes de todos os seus súditos e prestam contas somente a Deus. Para compreendermos o absolutismo em seu apogeu, vamos à França visitar o grandioso Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi construído pelo rei cuja estátua ainda hoje domina a paisagem, Luís XIV da França. Em seu longo reinado, Luís XIV, o Rei Sol, levou o trono francês e o absolutismo ao seu apogeu. Esse tipo de poder teve origem em reis da antiga França, como Filipe Augusto, que por volta de 1200 centralizou o poder em suas mãos, retirando-o dos nobres feudais. Por volta de 1600, Henrique IV estabeleceu a dinastia dos Bourbons na França. Henrique IV e seu filho, Luís XIII, foram os primeiros reis da França moderna. O jovem Luís XIV, aqui retratado por um artista da época, esteve longe de ser um monarca absoluto quando foi coroado em 1654. Anteriormente, a monarquia fora ameaçada por súditos rebeldes que provocaram uma guerra civil. Os rebeldes tentaram aprisionar o rei e o jovem Luís foi forçado a abandonar Paris. Ele havia aprendido duas lições: nunca permitir que o poder de qualquer nobre fosse igual ao dele e nunca viver em lugar onde seus súditos pudessem torná-lo prisioneiro. Por isso, Luís XIV iniciou a construção de uma maravilhosa sede do governo real em Versalhes, nos arredores de Paris. Vemos o palácio como era em 1668. Aqui, o rei induziu os nobres a viverem com ele, onde ficariam submetidos à sua vigilância e ao seu poder. O dinheiro para a construção dessa obra era proveniente dos tributos pagos pela população. A França era rica em recursos naturais e era a nação mais populosa da Europa no século XVII. Havia ainda muitas fortalezas feudais de poderosos nobres franceses que em épocas anteriores haviam desafiado os reis da França. Mas a nobreza estava perdendo a sua força. O poder que antes se originava nas fortalezas foi transferido aos ministros. Como primeiro-ministro de Luís XIII, o cardeal Richelieu contribuiu para o fortalecimento do poder real. Seu sucessor foi o cardeal Mazarino. Como primeiro-ministro do jovem Luís XIV, Mazarino dominou o rei e a nação francesa durante quase 20 anos. Com a morte de Mazarino em 1661, Luís XIV declarou que seria seu próprio primeiro-ministro. Ele havia aprendido outra lição: um rei deve governar e não ser governado. É claro que ainda precisaria de conselheiros. E o principal deles foi Colbert, o gênio financeiro que fortaleceu a economia francesa, conseguindo o dinheiro que possibilitou a construção do magnífico Palácio de Versalhes. A obra demorou 21 anos para ser terminada, sendo finalmente concluída no final do século XVII e até hoje permanece como um grandioso monumento em homenagem ao monarca Luís XIV.
Os mensageiros trazem dia e noite notícias e relatórios ao rei sobre os negócios de Estado. Este mensageiro, por exemplo, traz relatórios do exército francês na fronteira dos Países Baixos. Ao entrar no palácio, o mensageiro caminha através de vastas galerias e salas. Sua chegada é acompanhada com interesse por algumas das centenas de pessoas que vivem na corte de Luís XIV, membros da aristocracia em sua maioria. Muitos são nobres que abandonaram suas propriedades. A moda é viver na corte, mas todos dependem do rei. Como possuem pouco poder, desperdiçam o tempo e gastam muito dinheiro para permanecer na corte, pois somente o rei pode garantir promoções, riquezas e honrarias. Os nobres se sentiam atraídos para o exército. Este jovem, por exemplo, gostaria de comandar um regimento. Notícias, boatos e conversas inconsequentes aliviam o tédio da vida na corte. Junto aos aristocratas, usufruindo da boa vida da corte, há também os oficiais militares, como este marechal francês. Ele comandará um exército se houver guerra, mas sob a supervisão pessoal do rei. Bispos e outros membros do clero também vivem na corte, representando a igreja que apoia a monarquia. Um ministro traz notícias. Um mensageiro acaba de chegar com um relatório militar dos Países Baixos. O marechal levará o relatório ao conhecimento do rei, que supervisiona pessoalmente tudo que se relacione ao país. Convencido de que era representante de Deus na Terra, Luís XIV orgulhava-se de estar sempre bem informado sobre todos os assuntos e de tomar todas as decisões referentes ao país. Seus ministros não procediam das camadas privilegiadas, o clero e a nobreza, como nos reinados anteriores. Eram homens da burguesia, advogados ou banqueiros, escolhidos por sua experiência e habilidade. A guerra era responsável por algumas das enormes somas gastas pelo governo. Esse dinheiro era conseguido através dos constantes aumentos de impostos. Somente o rei tinha o poder de impor tributos à população da França. Além das autoridades em Versalhes, o país era administrado por autoridades locais, chamadas intendentes. Os intendentes se reportavam diretamente ao rei. Eles administravam os distritos em que a França se dividia na época. O poder militar da França foi obtido através de uma série de guerras em que o rei frequentemente desempenhava um papel de comando. Ainda assim, Luís XIV, no final de seu reinado, havia perdido quase tudo quanto havia conquistado, apesar de sua habilidade em escolher bons generais. Não importa quais fossem seus defeitos, Luís XIV manteve a França poderosa graças à sua capacidade de trabalhar arduamente e à sua obsessão por governar sozinho, de forma absolutista. Seus ministros e toda a estrutura de seu governo eram simplesmente instrumentos de sua vontade. Em suas poucas horas de lazer, o rei se voltava à diversão e às artes. Aqui também ele era absoluto. As preferências do rei determinavam os padrões da época. Ele analisava os projetos dos arquitetos para ampliar o Palácio de Versalhes ou aprovava projetos para balés ou óperas com que divertia sua corte e hóspedes estrangeiros. O rei não se interessava pela leitura. Quase nunca lia. Mas escrevia. Ele escrevia as diretrizes para seus sucessores. Um livro sobre a função de um rei.
Em seu longo reinado, Luís XIV não atingiu os objetivos que ele tanto desejava. Afinal, os gastos com a corte e com as guerras arruinaram a França. Ainda que este retrato o mostre como um monarca confiante e imponente, seu reinado levou a França à falência. Já com certa idade, escreveu a seu herdeiro: "Não imite o meu amor pela construção e pela guerra, mas abrande a miséria de meu povo." O sucessor de Luís XIV, Luís XV, não conseguiu evitar a deterioração do absolutismo francês. Porém, outros reis da Europa ainda viam no absolutismo um modelo a seguir. Frederico o Grande, da Prússia, foi outro monarca absoluto que governou um estado militarmente poderoso. Assim como Luís XIV, Frederico também supervisionava pessoalmente e de maneira absolutista tudo o que se referia ao seu reino. Na Rússia, o czar Pedro I foi mais um dos monarcas europeus que seguiu as ideias de Luís XIV. Ele também criou uma corte como a de Versalhes em São Petersburgo, de onde governava de forma absolutista. O último czar, Nicolau II, foi executado durante a Revolução Russa de 1917. Nesse mesmo período, a Áustria era governada por Francisco José, também um monarca absoluto. Seu grande palácio, Schönbrunn, em Viena, que abrigou gerações de monarcas austríacos, foi um dos muitos palácios do século XVIII, construídos segundo o modelo do Palácio de Versalhes. Ainda hoje, o Palácio Francês é um símbolo que mantém viva a lembrança do grande monarca, Luís XIV, cujo reinado deixou uma marca significativa na história da Europa. Em Londres, o governo deu instruções para os seguintes alertas. Todos os cinemas, teatros e outros lugares de entretenimento devem ser fechados imediatamente, porque se forem atingidos por bombas, muitos poderão ser mortos ou feridos. Mantenha-se fora das ruas tanto quanto possível. Expor-se desnecessariamente contribui para seu perigo. Carregue sempre sua máscara de gás. Quando a guerra começou, a Inglaterra esperava um ataque maciço de bombas e gás venenoso. Crianças foram retiradas das cidades, hospitais preparados para receber feridos de guerra. 1 milhão de caixões foram fabricados. Mas nada acontecia. Os lugares de entretenimento começaram a funcionar novamente. As pessoas pararam de carregar suas máscaras de gás. Muitas crianças voltaram para suas casas. E na Páscoa de 1940, a maioria das pessoas parou de se preocupar com a guerra. Este é o serviço de utilidade pública da BBC com um boletim informativo especial. Os ouvintes de nossos boletins matinais já sabem que a Dinamarca foi invadida por forças alemãs e a Noruega está em guerra com a Alemanha. A Dinamarca e a Noruega eram países neutros. A Noruega tentou defender-se, mas foi derrotada em 3 semanas, apesar da ajuda da Inglaterra. E então a Alemanha atacou novamente. O exército alemão invadiu a Holanda e a Bélgica nas primeiras horas do dia de hoje por terra e por desembarque de paraquedas. Os exércitos dos Países Baixos estão resistindo. Mais países neutros. E outra vez, os alemães eliminaram a resistência. Depois eles atacaram a França e os 6 milhões de soldados franceses viram-se encurralados e sem energia para resistir. Em apenas 10 dias, os alemães alcançaram o litoral francês.
O exército britânico na França foi empurrado de volta às praias de Dunkerque e teve que ser resgatado, deixando seus tanques, armas, veículos e munição nas mãos dos nazistas. Paris pertencia a Hitler. A França estava vencida. Hitler dominava em Oslo, Praga, Paris e Viena. 140 milhões de pessoas em 10 países estavam sob a suástica. Seu império fazia fronteira com a Rússia, Itália e Espanha, todos países amigos. A guerra durou 10 semanas. Houve uma comemoração em Berlim. Eles estavam certos de que a Inglaterra encararia a realidade e faria a paz. Mas os alemães logo perceberam o espírito de determinação da Inglaterra no pronunciamento de um novo primeiro-ministro. Eu espero que a batalha da Inglaterra esteja para começar, pois desta batalha depende a sobrevivência da civilização cristã. Hitler sabe que terá que vencer-nos nesta ilha ou perder a guerra. Deixe-nos, portanto, assumir nossos deveres e enfrentar o inimigo, pois se a Commonwealth, o Império Britânico, conservar-se por 1000 anos, os homens ainda dirão: este foi seu melhor momento. Lost for 1000 years, men will still say, this was their finest hour. Hitler teria que ocupar a Inglaterra. Seu exército não poderia cruzar o canal desafiando a Marinha e a Força Aérea Britânicas. A Luftwaffe, a aviação alemã, teria que destruir a RAF, a Real Força Aérea Britânica. Se a Luftwaffe dominasse o céu sobre o canal, a Marinha Inglesa estaria desamparada. As estações de radar da RAF foram bombardeadas pela Luftwaffe, que depois atacou os campos de aviação. Em 15 de agosto de 1940, ocorreu um ataque maciço contra o comando de guerra inglês. A Batalha da Inglaterra havia começado. Inicialmente, a RAF foi muito bem sucedida. Para cada avião que perdia, os alemães perdiam 2 ou 3. Mas nos primeiros dias de setembro, a situação começou a mudar. As perdas dos britânicos ultrapassavam as dos alemães. Em terra, as pessoas viam perplexas seus defensores sendo destruídos um a um. Um apelo foi feito para arrecadar metal destinado ao reparo dos aviões. E agora, mais do que nunca, as pessoas precisavam sentir que estavam fazendo algo útil. Na verdade, não havia falta de metal. A RAF era capaz de substituir seus aviões. Os pilotos é que eram insubstituíveis. Em 2 semanas, 1/4 dos pilotos foram mortos ou feridos. Os demais, tendo de voar mais de 7 vezes por dia, estavam esgotados. Do outro lado do canal, os barcos alemães estavam preparados para invadir a Inglaterra. Essa operação, chamada Leão Marinho, começaria no dia 24 de setembro. Hitler designou comandos para tomar a Inglaterra e ordenou que os ingleses, com idade entre 17 e 45 anos, fossem embarcados para o Báltico, para trabalhar como escravos da Alemanha. Confiantes da vitória, os alemães filmaram uma invasão simulada da Inglaterra. O heroísmo dos alemães e a rendição do exército britânico foram mostrados antecipadamente. Enquanto isso, na Inglaterra, o povo oferecia-se voluntariamente para lutar contra o invasor. Os voluntários para a defesa local, a patrulha da vizinhança, treinavam com qualquer arma que pudesse obter. Geralmente conseguiam rifles, mas havia uma grande falta de munição. Um batalhão especial da patrulha formou um exército secreto treinado para comandar a guerrilha dos abrigos subterrâneos depois que todos tivessem se rendido em seus distritos. Mas a Luftwaffe não sabia que estava tão perto da destruição do comando de guerra e não o atacou. Em vez disso, em 7 de setembro, os nazistas atacaram Londres. 1.300 combatentes e bombardeadores. A RAF estava incapacitada para detê-los. A guerra havia chegado às casas dos cidadãos londrinos.
Nós estamos a aproximadamente 1 milha das docas. Em 1940, eu tinha uns 13 anos de idade. Nós morávamos no alto. Tia Kay morava lá embaixo. Tias e tios por perto. Mas quando a sirene soava, nos abrigávamos na casa de Tia Kay com toda a família. As pessoas gritavam, as crianças choravam. Eu estava escondido debaixo da mesa. Minha mãe gritava. Nós achávamos que era o fim do mundo. Aquela noite, enquanto Londres ardia em chamas, o alarme disparou. Cromwell era a senha. Invasão iminente. Defensores tomaram suas posições. Os sinos das igrejas tocaram os avisos. Foi uma noite longa e assustadora. Mas os alemães não estavam preparados para a invasão. Enquanto os alemães continuavam a bombardear Londres, o comando de guerra inglês descansou e recuperou-se. Então, em 15 de setembro, a Luftwaffe voou sobre Londres durante o dia para demonstrar seu domínio do céu. Chegamos ao litoral inglês. Nossos aviões voam baixo sobre a Inglaterra. Abrem as portas e liberam as bombas. Fileiras de bombas são despejadas. Londres está cheia de alvos militares que devem ser destruídos. Esquadrão após esquadrão, uma linha interminável. Quando o comando de guerra inglês detectou a aproximação alemã, a esquadrilha levantou o voo para derrubá-los. Eventualmente, cada combatente britânico estava no ar. Logo, eles teriam que voltar para abastecimento. Não havia reservas para protegê-los. Mas os alemães também haviam chegado ao seu limite. O ataque diurno tinha chegado ao fim. Essas são as notícias da meia-noite. Aqui fala Alda Liddell. Por volta das 10 horas, 175 aviões alemães foram destruídos no ataque de hoje sobre este país. No ataque diurno, entre 350... É difícil contar aviões em luta. Na verdade, menos de 60 aviões alemães foram derrubados. Mas a RAF controlou os céus durante o dia. Não haveria invasão. Os alemães só poderiam bombardear à noite. E por 53 dias, todas as noites, eles atacaram. Era a Blitz. Os londrinos ficaram desesperados por abrigo. O melhor esconderijo era no sistema metroviário subterrâneo. Durante a Blitz, me refugiei nesta estação. Mas não foi tão fácil. No início, quando a Blitz começou, os portões estavam fechados para nós. Não seríamos admitidos nesses abrigos. Quando os ataques ficaram mais violentos, milhares de pessoas reuniram-se aqui, todas tentando chegar à estação. Eu estava entre elas tentando abrir aqueles portões à força. A polícia tentava nos impedir. Quando repentinamente o apelo do povo foi ouvido e vi os portões sendo abertos, as pessoas empurrando, finalmente poderíamos entrar. Havia centenas de pessoas em terríveis condições de vida. Mau cheiro, crianças chorando. Mas apesar de tudo, havia abrigo. Nos sentíamos seguros aqui. Ironicamente, enquanto isso acontecia, os trens continuavam passando. Uma noite, peguei um trem para St. Paul e arrisquei uma subida para fora. Assim que saí da estação, vi que toda a cidade estava em chamas. E tudo estava muito quieto. Os londrinos adaptaram-se ao seu estranho mundo. Essa visão de Londres foi filmada pelos americanos, na época ainda neutros na guerra. Londres levanta sua cabeça, sacode os estragos da noite e conscientiza-se dos danos causados. Londres foi machucado durante a noite. O sinal de um grande lutador no ringue é: será que ele pode levantar-se do chão depois de ser derrubado? Londres faz isso todas as manhãs. Nem todos os serviços ocorrem como antes, mas Londres consegue trabalhar no horário.
de uma maneira ou de outra. No centro da cidade, as lojas estão abertas como sempre. Na verdade, muitas delas estão mais abertas do que o normal. Hoje, o moral das pessoas está mais alto do que nunca. Elas sabem que milhares morrerão, mas preferem enfrentar a morte a submeter-se ao tipo de vida que seria imposto pelos alemães. Durante todo aquele inverno, a maioria das cidades inglesas foi bombardeada. Em Coventry, um ataque destruiu o centro da cidade. O bombardeio parou antes do amanhecer e em qualquer lugar para onde olhássemos havia destruição. Era impossível saber onde eram as ruas, porque os pontos de referência haviam desaparecido. Mais de 500 vítimas foram sepultadas em um grande túmulo. Como em outras cidades, as pessoas estavam com medo de ficar onde os bombardeios eram mais prováveis. Noite após noite, mulheres e crianças partiram em grupos para o campo. E eu achava aquilo preocupante. Mas não havia pânico espalhado. Em fevereiro de 1941, como a Blitz continuasse, Churchill mandou uma mensagem pelo rádio. Nós não falharemos ou vacilaremos. Nós não enfraqueceremos ou cansaremos. Nem o impacto repentino de uma batalha, nem as longas provações de vigilância e esforço nos desanimarão. Deem-nos as ferramentas e nós terminaremos o trabalho. A Inglaterra não podia construir suas próprias armas ou alimentar seu povo sem ajuda. Mesmo com racionamento, não poderia manter-se sem suprimentos de outros países. A ajuda viria através do oceano. Ela importou óleo, madeira, ferro, borracha e outros suprimentos vitais. Muito veio de suas colônias, mas a rota mais importante de todas era a do Atlântico Norte. Os Estados Unidos eram neutros, mas venderam à Inglaterra o material para sua sobrevivência. Navios britânicos cruzavam o Atlântico em comboios protegidos por torpedeiros. Se os submarinos alemães pudessem afundar aqueles navios, seria o fim da Inglaterra. Em setembro de 1940, os Estados Unidos entregaram 50 torpedeiros antigos à Inglaterra em troca de bases no Caribe. Mas não havia torpedeiros suficientes para manter os comboios a salvo. Entre março e maio de 41, 321 navios afundaram no Atlântico Norte. A maioria dos americanos queria ficar fora da guerra, mas o presidente Roosevelt estava decidido a ajudar Churchill. Mas a ajuda viria em maio de 1941, quando a Inglaterra recebeu grandes empréstimos dos Estados Unidos. Eles estão lutando na linha de frente da civilização neste momento. Eles precisam de tanques, armas, munição e suprimentos de todos os tipos. Da América, eles obterão tanques, armas, munição e suprimentos de todos os tipos. A guerra continuava, e para a Inglaterra, ela era um interminável teste de resistência. A RAF estava bombardeando a retaguarda alemã, mas perdia mais homens que a Alemanha. A Itália, aliada de Hitler, fora derrotada na Grécia e no norte da África, mas recebeu ajuda dos alemães, que atacaram violentamente. A Inglaterra continuava resistindo sozinha até 22 de junho de 1941. Às 4 horas da manhã, Hitler atacou e invadiu a Rússia. Tudo o que sabemos é que o povo russo está defendendo sua pátria e seus líderes o têm convocado a resistir até o final. Hitler é um monstro de maldade insaciável em sua sede por sangue e poder. Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. A Inglaterra não estava mais sozinha. Tinha um aliado. E os alemães agora teriam mais alguém para combater. Armas valiosas eram enviadas para a Rússia na longa e perigosa rota marítima através do Ártico. O ataque alemão foi rápido, mas a chegada do inverno atrapalhou os planos de Hitler.
a Guerra da Rússia tornou-se uma lenta e terrível agonia, sangrando a Alemanha até a morte. Então os Estados Unidos entraram na guerra. Em dezembro de 1941, o Japão e a Alemanha declararam guerra aos Estados Unidos. 20.000 tropas americanas caíram sobre as linhas inimigas no Pacífico de uma só vez. E a Inglaterra foi tomada por uma nova confiança. No final de 1941, este filme propaganda foi exibido nos cinemas. Mas Hitler não era uma brincadeira. E muito menos seus aliados japoneses, que em dezembro de 41 capturaram Hong Kong e em fevereiro de 42 invadiram Singapura. 4 meses depois, na África do Norte, os alemães capturaram um exército britânico inteiro, com 35.000 homens, em Tobruk. Mas com os Estados Unidos, Rússia e Inglaterra lutando do mesmo lado, a balança viraria contra a Alemanha. E o momento chegou em novembro de 1942, no estéril deserto norte-africano, perto de um oásis desconhecido chamado El Alamein. Este é o serviço doméstico da BBC. Aqui fala Bruce Belfrage. As forças do eixo reunido, Alemanha, Itália e Japão, após 12 dias e noites de incessantes ataques terrestres e aéreos, estão agora em completa retirada do deserto da África Ocidental. Suas desordenadas colunas estão sendo furiosamente atacadas dia e noite por nossas forças terrestres e pelas forças aéreas dos aliados. Nestes 2 minutos de silêncio, o povo do Império Britânico relembra. Oramos para que nossos líderes continuem garantindo que a terrível guerra dos anos 1914 a 1918 nunca mais se repita. Um ano depois, quando Neville Chamberlain se tornou primeiro-ministro, a paz parecia estar comprometida. Sua maior tarefa seria retomá-la. Por isso, sua política resumia-se em uma palavra: apaziguamento. Chamberlain já tinha visto uma grande guerra destruir a Europa. Ele acreditava que outra guerra destruiria a civilização toda. Mas na Itália, Mussolini estava procurando glórias militares para si e para seu país. O ditador soviético Stalin estava interessado na Europa Oriental. E Hitler, o Führer da Alemanha, planejava dominar toda a Europa. Em março de 1936, Hitler, desafiando o Tratado de Versalhes, reocupou militarmente a região do Rio Reno. A Inglaterra e a França nada fizeram para detê-lo. Hitler divulgava seu triunfo entre os alemães, apelando para o nacionalismo exacerbado. Sua mensagem era ouvida na Inglaterra, especialmente por Chamberlain. Como chanceler, Chamberlain era favorável ao rearmamento da Inglaterra, mas sem elevar impostos ou contrair empréstimos. Em um mundo armado e se armando, nós não poderíamos ser a única grande nação desarmada. Tínhamos que construir nossas defesas novamente e tivemos que pagar por isso. Para Chamberlain, defesa significava principalmente a RAF, a Força Aérea Britânica e a Marinha Real. A
grande tarefa da Marinha era proteger o Império Britânico espalhado por todo o globo, desde a Índia, África e Canadá, até a Nova Zelândia, Austrália e Oriente. Para proteger o Império no Extremo Oriente, o trabalho havia começado em 1921, numa grande base naval em Singapura. Superficialmente, a Inglaterra parecia confiante e segura no controle de seu império. Mas a defesa do império poderia apresentar problemas insolúveis por uma razão. Não se poderia sustentar uma guerra no Oriente e, ao mesmo tempo, combater os ditadores na Europa. Muitas pessoas acreditavam que a melhor maneira de evitar a guerra era apoiar a Liga das Nações. Não há, em nosso julgamento, disputa entre nações que não possa ser resolvida por meios pacíficos. Mas para o povo da Abissínia, a atual Etiópia, isso não foi possível. Em 1935, suas terras foram invadidas por tropas italianas. Mussolini estava construindo um império na África Oriental e a Liga das Nações pouco fez para impedi-lo. Foi uma cena lamentável o confronto do imperador destronado com a Liga das Nações. Os jornalistas italianos demonstraram seu escárnio com assobios. Haile Selassie encarou-os com desolada dignidade. Será que os estados presentes aqui hoje, perguntou Selassie, irão permitir um terrível precedente como este? Que resposta levarei para meu povo? A Liga não respondeu. Mas na Inglaterra, o desejo de paz era tão forte que muita gente continuou a apoiar a Liga, particularmente os jovens. Eles acreditavam sinceramente que ninguém poderia de fato querer a guerra. Alguns ingleses, como estes ex-combatentes, estiveram na Alemanha e conversaram com Hitler sobre a guerra de 1914. Eles o acharam ponderado. Não era ponderado colocar tropas alemãs de volta na região do Reno, uma vez que era solo alemão? Nós, ingleses, durante os anos de guerra, nunca sentimos nada além de um grande respeito pelos inimigos alemães durante os anos de guerra. Mas na Inglaterra, o líder do Partido Trabalhista, Clement Attlee, podia pensar em muitas razões contra o rearmamento. O governo pode investir em navios de guerra e aviões. Por que não pode investir para garantir a todos moradia, vestimenta, alimentação e os meios para ter uma vida feliz? Contudo, mesmo os mais pobres frequentavam cinema, onde os noticiários mostravam ataques aéreos da Guerra Civil Espanhola. 4.000 bombas despencaram do céu azul num inferno que durou 5 horas assassinas. Isto era uma cidade, e aquelas eram casas como as nossas. A mensagem era clara. A Inglaterra não era mais uma ilha fortificada. Suas cidades e seu povo estavam sujeitos a um ataque aéreo. E os aviões que bombardearam Guernica eram alemães. À medida que os alemães ostentavam sua força militar, o povo inglês e seus governantes podiam imaginar a Luftwaffe sobrevoando as indefesas cidades da Inglaterra. Chamberlain tornou-se primeiro-ministro em maio de 1937, demonstrando grande interesse pela política externa. Em novembro, enviou Lord Halifax para Berlim no intuito de descobrir quais eram as pretensões de Hitler na Europa. Hitler nada disse a Halifax. Por outro lado, a visita transformou-se em uma agradável reunião social. Mas 4 meses depois, no dia 12 de março de 1938, as tropas de Hitler marcharam sem qualquer oposição sobre a Áustria. Os protestos foram sufocados pelo entusiasmo dos alemães. Afrontando o Tratado de Versalhes, Hitler declarou o Anschluss, a união da Áustria com a Alemanha. Ele retornou à sua terra natal como Führer do grande Reich alemão. Mas agora o lado ocidental da Tchecoslováquia estava cercado pela Alemanha.
Aqui estava a força industrial do Estado tcheco, as fábricas e as minas. Aqui também estavam as fortificações vitais para a defesa deste Estado. Os tchecos tinham um exército eficiente e bem equipado, mas enfrentavam problemas com os alemães que viviam na área fronteiriça. 3 milhões de alemães viviam na Tchecoslováquia, na chamada região dos Sudetos. A propaganda nazista que cruzava a fronteira aumentava a aversão que estes alemães sentiam por seus governantes tchecos. Em abril de 1938, Konrad Rhein, líder do Partido Nazista dos Sudetos, exigiu autonomia para essa região. Os tchecos teriam que enfrentar não somente a perda dos alemães e de sua força industrial, mas também de suas defesas. O presidente tcheco Beneš poderia optar entre manter os Sudetos com risco de guerra com os alemães ou entregá-los para viver em paz. Se decidisse não entregar, Beneš poderia contar com o apoio do povo tcheco, irritado com as exigências alemãs. Ele poderia enviar comunicados ao seu exército e esperar o ataque alemão, ou apelar para a ajuda da França, aliada da Tchecoslováquia desde 1924. Mas isso alarmava o governo francês, liderado por Édouard Daladier. Em abril, Daladier voou para Londres para sondar a posição britânica. Chamberlain disse que não esperasse ajuda da Inglaterra numa guerra pelos Sudetos. A linha Maginot era um imenso e poderoso sistema de fortificações construído pelos franceses ao longo da fronteira alemã. E, na realidade, a política da França não passaria dali. Essa era a resposta francesa para quaisquer futuras ameaças alemãs no Ocidente. Vistos das fortificações subterrâneas da linha Maginot, os Sudetos pareciam muito distantes. Hitler pressionava cada vez mais. Num domingo 12 de setembro, em Nuremberg, ele exigiu a independência para os Sudetos, prometendo ajuda militar. Recebendo estímulo de Hitler, os alemães dos Sudetos começaram a armar-se. A situação ameaçava envolver a Europa numa guerra, e com ela, evidentemente, a Inglaterra. Chamberlain, por iniciativa própria, decidiu intervir. Ele foi encontrar Hitler, o Führer alemão, frente a frente numa tentativa de manter a paz. Em Berchtesgaden, Chamberlain, sem consultar seu gabinete, os franceses ou os tchecos, cedeu às exigências de Hitler. Ele concedeu autonomia para os alemães dos Sudetos. Esta era a política de apaziguamento na prática. Agora, seu plano de paz tinha que ser exposto aos franceses e tchecos. Em 18 de setembro, Daladier foi a Londres para discutir os termos da paz. Eventualmente, ele também aceitaria as exigências de Hitler. Agora, tudo dependia da resposta dos tchecos. Se eles resolvessem resistir, estariam sozinhos. Enquanto as forças inimigas se posicionavam ao longo de sua fronteira, os tchecos decidiram aceitar os termos. Um Chamberlain triunfante preparou-se para dar as boas novas a Hitler. A paz europeia é o que estou almejando e espero que esta viagem possa abrir o caminho para consegui-la. O encontro de Chamberlain com Hitler em Bad Godesberg foi humilhante. Havia novas exigências. Os Sudetos deveriam ser entregues imediatamente. As reivindicações da Polônia e da Hungria por terras tchecas deveriam ser atendidas. Chamberlain não aceitou e a guerra parecia estar próxima. Voltando para Londres, Chamberlain viu as casas e propriedades indefesas, imaginando-as destruídas pelas bombas. Ele expressou a inquietação e a perplexidade daquela gente. É horrível, absurdo e incrível
que devamos cavar trincheiras e vestir máscaras de gás aqui por causa da disputa em um país distante, entre povos que pouco conhecemos. A guerra é uma coisa assustadora. Nós devemos estar muito conscientes antes de entrar nisso. Esta é a grande questão que está em jogo. O ministro do Interior fez seu apelo à nação. Eu apelo para que 1 milhão de homens e mulheres nos ajudem em nosso trabalho. A resposta tem sido esplêndida. Nós vamos conseguir. Peço que todos compareçam e deem seus nomes para nos ajudar nesta grande tarefa. Planos foram feitos para retirar as crianças da capital ameaçada. Apressadamente, mais aviões estavam sendo fabricados. As defesas aéreas britânicas ainda eram fracas e pouco desenvolvidas. Deveria haver uma saída em curto espaço de tempo para impulsionar o programa aéreo. Quando Mussolini sugeriu uma conferência entre as 4 grandes potências, Chamberlain aproveitou a oportunidade. Talvez ainda não fosse muito tarde para resolver a questão da Tchecoslováquia por um acordo internacional em vez da guerra. Quando eu voltar, espero poder dizer como Hotspur na peça de Shakespeare: do desespero, nós colhemos a segurança. Em Munique, Itália, Alemanha, França e Inglaterra chegaram a um acordo que cedia os Sudetos à Alemanha. Os tchecos não foram consultados, mas eram livres para resistir sozinhos, se quisessem. A paz da Europa estava garantida por um outro documento assinado por Hitler e Chamberlain, a famosa Paz do Papel. Tive outra conversa com o chanceler alemão Herr Hitler, e aqui está o papel com sua assinatura e também a minha. Nós acatamos o acordo assinado na noite passada e o Tratado Naval Anglo-Germânico como símbolos dos desejos dos 2 povos de jamais entrar em guerra um com o outro novamente. A posteridade agradecerá a Deus, assim como fazemos agora, pois no momento de desespero e necessidade, nossa segurança foi preservada por um homem, Neville Chamberlain. Em março de 39, Hitler rasgou o Acordo de Munique e anexou a Tchecoslováquia ao Terceiro Reich. Sua próxima exigência seria a Polônia. Por isso, a Inglaterra precisaria reconstruir a defesa oriental, reduzida pelo Acordo de Munique. A Inglaterra garantiu defender a Polônia e a Romênia. Mas e a União Soviética? O que faria? A fraqueza militar desta nação encoraja inimigos potenciais. A opinião pública está crescendo em favor do serviço militar obrigatório em todas as formas. Em junho de 1939, o serviço militar obrigatório foi anunciado para homens de 18 a 20 anos. Recrutas foram treinados rapidamente no uso de armas modernas. A paz não duraria muito. De repente, em agosto de 1939, toda a Europa foi surpreendida com a notícia do pacto de não agressão entre a União Soviética Comunista e a Alemanha nazista. Elas haviam concordado em dar fim às hostilidades que tinham entre si. Tinham decidido dividir a Polônia. A Alemanha atacaria pelo Ocidente e a União Soviética pelo Oriente. Em 1º de setembro de 1939, Hitler atacou a Polônia com uma guerra relâmpago, a Blitzkrieg. Os
poloneses contra-atacaram desesperadamente, usando até a cavalaria contra os tanques e carros blindados do exército alemão. Não havia dúvida sobre quem sairia perdendo. Agora, Hitler estava como sempre quisera estar, em guerra. A política de apaziguamento das democracias liberais havia fracassado. A única vitória da política de Chamberlain foi que 1 ano após a Conferência de Munique, a Inglaterra estava mais preparada para a guerra. Esta manhã, o embaixador britânico em Berlim entregou ao governo alemão um documento final, expondo que se não tivéssemos uma resposta até às 11 horas, dizendo que estavam dispostos a retirar imediatamente suas tropas da Polônia, estaria criado um estado de guerra. Nenhuma resposta foi manifestada e, consequentemente, a Inglaterra está em guerra com a Alemanha. This country is at war with Germany. Esta é a América do século XVIII. A América antes da máquina. E este é o povoado de Greenfield, uma comunidade típica de uma nação ainda tranquila. Henry Ford construiu Greenfield Village, uma cidade-monumento para preservar de algum modo a sua própria história. A Revolução Industrial, seu início nos Estados Unidos. Este é outro monumento construído por Henry Ford. Em termos de quilômetros, a fábrica da Ford, no Rio Rouge, fica a uma pequena distância de Greenfield Village, porém, em termos de tempo, fica a séculos de distância. Aqui a matéria-prima é moldada, montada e, finalmente, sai da linha de montagem como um produto acabado. É um processo simples e lógico. No entanto, isto representa uma evolução além dos sonhos mais fantásticos do homem do século XVIII. Para compreender como a Revolução Industrial destruiu as Greenfield Villages da América, precisamos recuar quase 2 séculos. A vida nos povoados era simples. O objetivo do trabalho era a satisfação das modestas necessidades de uma nação essencialmente agrícola. O artesão especializado trabalhava sozinho em sua oficina. A maior parte do trabalho era ainda realizada nas casas. Aqueles que tinham recursos importavam roupas da Inglaterra. Aqueles que não podiam teciam seu próprio fio de algodão e faziam suas roupas. A fabricação industrial era quase desconhecida. Por que fabricar produtos?
Era muito mais fácil trabalhar no campo, havendo terra disponível. Aqueles que trabalham no campo são escolhidos por Deus. Assim falava Thomas Jefferson em 1784. Jefferson não via nenhum motivo para a industrialização e os seus conterrâneos pensavam da mesma forma. Era mais fácil importar da Inglaterra, onde a era industrial já havia começado. A América parecia estar destinada a permanecer uma terra de fazendeiros e negociantes, atuando na importação e exportação por via marítima. Os navios da Nova Inglaterra transportavam para a Europa matéria-prima, algodão, linho, madeira, fumo e lã, e retornavam com produtos industrializados. A América dependia da Europa. Tal situação não oferecia obstáculos enquanto a Europa estivesse em paz. Mas no início do século XIX, a França e a Inglaterra entraram em guerra ameaçando a frota mercante americana. Em retaliação, os Estados Unidos decretaram um embargo da exportação de produtos. Os efeitos desta guerra e da seguinte em 1812 contra a Inglaterra foram danosos à frota mercante dos americanos, a tal ponto que a importação de produtos industrializados foi quase eliminada. Antes do fim da guerra de 1812, Thomas Jefferson já havia mudado de opinião quanto à industrialização. Estamos vivendo momentos que não acreditávamos. Existe um poder com força suficiente para nos excluir do comércio com as outras nações. Para sermos independentes e termos uma vida confortável, devemos, nós mesmos, fabricar os bens de consumo. Devemos agora colocar o industrial ao lado do agricultor. As condições mudaram. A América, completamente ilhada da Europa, precisava ser industrializada. Os comerciantes da Nova Inglaterra, sem condições para operar os seus navios, procuravam novas formas de investimento. Alguns anos antes, um inglês chamado Samuel Slater havia lhes mostrado um caminho. Aos 20 anos, vi um anúncio em um jornal americano onde se ofereciam máquinas modernas para beneficiamento do algodão. E como eu tinha sido aprendiz na fábrica inglesa do Sr. Richard Arkwright, que desenvolvera a máquina para a fiação de algodão, achei que essa máquina faria sucesso na América. Disfarcei-me de camponês e embarquei num navio para Nova York. Não revelei minhas intenções nem à minha mãe, porque as leis inglesas proibiam a exportação de máquinas, inclusive desenhos e modelos. E a imigração de operários especializados não era permitida. Desembarquei em Nova York e fui para Rhode Island, onde um rico comerciante se dispunha a fundar uma fábrica se eu conseguisse reproduzir uma máquina inglesa. Contando somente com a minha memória, construí a máquina para a fiação de algodão e escolhemos um lugar na margem do rio Pawtucket, que nos abasteceria com a força hidráulica necessária para movimentar as máquinas. Naquele local, em 1791, construímos uma fábrica cujas máquinas eram operadas por 9 crianças entre 7 e 12 anos de idade. Era um modesto começo, este da Revolução Industrial Americana. Uma pequena fábrica onde se produzia somente o fio de algodão, uma vez que o tecido ainda era fabricado em outro local. Um projeto de máquina contrabandeado da Inglaterra e montado em uma pequena fábrica no modelo inglês. Qual seria a contribuição americana para a Revolução Industrial? Talvez esta contribuição tenha começado com um grupo de homens em Massachusetts, em 1813. Bem, aí está. Companhia Manufatureira de Boston. Já é oficial. Esperemos que tenha êxito. É claro que alcançará êxito, Francis. Se os teares ingleses podem produzir quilômetros de tecido em um único dia, nós também conseguiremos.
Com maior razão, aperfeiçoamos o modelo inglês. De que outra forma a família Lowell poderia investir o seu dinheiro? Com a Inglaterra em guerra, não se pode nem navegar. Sei disso. Provavelmente está certo. Se eu tivesse objeções, não teria investido tanto. Acho que um dia ainda seremos muito ricos. A única dúvida é aquela que se sente antes de empreender algo novo. Apenas essa. Bem, não há nada de novo em utilizar máquinas inglesas. Eu sei, Patrício. Uma coisa é usar máquinas inglesas, outra é estar inovando. Se realmente pudermos pôr o algodão bruto em uma extremidade da fábrica e na outra retirar o produto acabado, teremos feito o que nunca foi realizado antes. Ora, Francis, certamente alguém já pensou nisso antes. Na verdade, ninguém havia pensado. Francis Cabot Lowell e alguns amigos fundaram a primeira fábrica moderna. Antes, inclusive na Inglaterra, as etapas de produção eram realizadas em locais distintos. Produzia-se o fio de algodão em uma fábrica como aquela de Slater, o tecido era fabricado em outro lugar e, em uma terceira fábrica, era clareado. Em 1814, em Waltham, Massachusetts, o processo foi modernizado. Nenhum produto novo era manufaturado. Nenhuma máquina nova foi introduzida. A inovação consistia na combinação do antigo sistema de produção de tal forma que todo este processo, do começo ao fim, era realizado em um único local. Por que isto não havia sido feito na Europa? Talvez porque na América havia menos tradições a quebrar. Não havia nenhuma regra estabelecida de produção para Francis Lowell e seus sócios. Logo, eles tinham total liberdade para decidir sobre o método mais prático de produção. Não tinham talento para o trabalho manual, mas sim para a organização, para realizar o óbvio. Dentro de poucos anos, a fábrica estava produzindo quilômetros de tecidos por dia. E os preços, para os consumidores, caíram de 25 para 6 centavos de dólar o metro. Os proprietários então começaram a procurar outra instalação. Eles sabiam que poderiam movimentar mais teares se contassem com mais força hidráulica. O problema era onde encontrá-la. Por que não compramos o canal Pautec? Inicialmente aquela parecia ser uma ideia absurda, mas Francis Lowell pensou e concluiu que a compra do canal Pawtucket proporcionaria à sua fábrica toda a força hidráulica do rio Merrimack, o qual tinha uma queda d'água com mais de 10 metros de altura. Essa força poderia movimentar um grande número de teares. Lowell decidiu comprar o canal. Ele jamais poderia fazer algo semelhante na Inglaterra, onde a força hidráulica havia sido há muito tempo distribuída em pequenas cotas e, consequentemente, as fábricas eram obrigadas a permanecer pequenas. Somente na América era possível pensar em empreendimentos arrojados e grandiosos. Lowell comprou o canal Pawtucket, construiu a maior fábrica dos Estados Unidos e fundou a cidade de Lowell. Mas ainda havia um problema perturbando Lowell e os outros industriais daquela época. As máquinas quebravam e os consertos frequentemente duravam várias semanas, pois era necessário que um técnico especializado fabricasse cada peça. Uma arma, por exemplo, era ainda obra de artesão. Cada peça era cuidadosa e lentamente moldada à mão. Por isso, a proposta de Eli Whitney para o secretário do Tesouro parecia absurda em 1798. 10.000 mosquetes. Fabricarei 10.000 mosquetes em 28 meses. Isso se o governo concordar com os termos do contrato. Sr. Whitney, nem eu nem o presidente podemos imaginar como o senhor conseguirá produzir tantos mosquetes num prazo tão curto. Onde o senhor encontrará os armeiros? Não vou precisar de armeiros. O país precisa de armas. Se o senhor diz que as entregará, nós acreditamos. Talvez a ideia tenha ocorrido a Eli Whitney quando ele desenvolveu o seu descaroçador de algodão. De qualquer modo, a ideia foi dele e era surpreendentemente simples. As peças para as máquinas deveriam ser intercambiáveis. Em lugar de um artesão especializado moldar peça por peça, máquinas de precisão fabricariam milhares de peças de reposição, que seriam utilizadas de forma permutável. Este foi outro exemplo de desenvolvimento do óbvio. E naquela época, na América, onde havia falta de artesãos especializados, os seus serviços não seriam mais necessários. A máquina, e não o homem, seria especializada. Passados os 28 meses, o Sr. Whitney não entregou nenhum dos seus prometidos mosquetes.
Ele se dirigiu ao presidente Adams, esperando que a demonstração do seu novo empreendimento salvasse a sua reputação. Sr. Whitney, o presidente o receberá agora. Está muito bem. Veja, senhor. Veja bem aqui esta área. Está realmente claro. Como vai, Sr. Whitney? Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores. Sr. Whitney, todos nós sabemos que o senhor não cumpriu as obrigações contratuais com respeito aos mosquetes. Reconheço, senhor. Reconheço e lamento não ter cumprido o contrato. Todavia, pediria somente que os senhores mesmos verificassem. Aqui temos uma peça acabada de mosquete, feita por um artesão de acordo com o que eu chamaria de modelo antigo. E aqui temos um estoque completo de peças de mosquetes, fabricadas pela máquina. As peças são totalmente idênticas. Agora, eu pediria ao senhor presidente que pegasse ao acaso uma peça de cada pilha, as montasse e mostrasse aos membros do gabinete que, sem nenhum treinamento especial, o senhor pode montar um mosquete com essas peças. Sr. Whitney, aceite os meus parabéns. Muito obrigado, senhor. Jamais eu poderia crer que essas máquinas pudessem fabricar peças tão exatamente iguais, de forma que, inclusive, um homem sem nenhuma experiência como armeiro pudesse montar uma arma. O senhor percebe o que significa isso? Milhares e milhares de peças poderão agora ser fabricadas em série. Isto é realmente... Em lugar de receber uma reclamação, Whitney recebeu uma prorrogação do prazo do contrato e mais $20 mil. Graças à ideia de peças de reposição, os concertos passaram a ser feitos de forma mais rápida e sem dificuldades. A produção em série tornou-se viável e, talvez o mais importante, qualquer um poderia ser um profissional. Uma grande mudança ocorria também nas fazendas dos Estados Unidos. As pessoas começaram gradativamente a abandonar o campo e se dirigiam para as fábricas. Não era preciso nenhum treinamento especial para ser um operário. Qualquer um podia operar uma máquina. Onde havia concentração de máquinas, também havia concentração de pessoas. As cidades começaram a inchar. Em Nova York, em 1790, a população era de 33.131 habitantes. Em 1820, 123.706. Em 1840, 312.852. As fábricas atraíam as pessoas como um ímã. Essa gente frequentemente vivia muito mal e ganhava pouco. Não obstante, continuava a chegar. Vagarosamente, a cidade substituiu a fazenda como unidade dominante na vida americana. E à medida que a produção aumentava, os estoques cresciam e um problema era inevitável: como levar os produtos até o consumidor. Até o início do século XIX, os meios de transporte haviam mudado muito pouco, comparando-se com aqueles dos séculos anteriores. Viajar rio acima era impossível. O transporte rodoviário para longas distâncias era muito caro. Era necessária uma revolução nos transportes para expandir a revolução industrial. Em
1825, o canal Erie foi inaugurado com fogos de artifício, parada e um solene lançamento de água do canal no Oceano Atlântico. O leste e o oeste foram subitamente ligados por esse canal gigantesco. Os produtos industrializados da Nova Inglaterra passaram a ter um meio mais barato de transporte para o oeste. O motor a vapor era uma fonte de energia revolucionária, pois mercadorias e pessoas podiam ser transportadas tanto rio abaixo quanto rio acima. Os rios do oeste americano tornaram-se, então, grandes artérias de comércio por onde eram transportados os produtos do leste. Mas o fato mais importante ainda estava por acontecer. Com a ferrovia, a vastidão territorial americana não era mais um obstáculo, e sim uma riqueza. Trilhos ferroviários podiam atravessar todo o território. Os industriais tinham diante deles o maior mercado da história. A América, às vésperas da Guerra Civil, comparada àquela de 50 anos atrás, mudara radicalmente. Quase um quinto da população americana já havia migrado para as cidades. A indústria estava solidamente estabelecida, principalmente no Nordeste. Confinada aos limites da ferrovia, a indústria também beneficiava o Oeste emergente. Mas, se o Norte era agora a terra da indústria, o Sul ainda era a terra do algodão. A Guerra Civil seria não somente uma guerra entre Norte e Sul, mas uma guerra entre agricultura e indústria. Em 1860, o cenário já estava montado. As máquinas, principalmente inglesas, já haviam sido introduzidas. Sob a liderança de Francis Lowell, foi iniciada a produção em uma mesma fábrica de produtos acabados. Eli Whitney desenvolveu as peças de reposição. Em consequência, os artesãos especializados não eram mais necessários e qualquer um poderia operar a máquina. A força hidráulica foi substituída pelo vapor. E mais tarde, passou-se a utilizar o carvão para gerar o vapor. A mão de obra para operar as máquinas veio da zona rural e uma rede de ferrovias, canais e barcos a vapor transportavam as mercadorias através da imensidão do país. No período de 50 anos, o velho mundo chegara ao seu final. No espaço de 50 anos, foram lançadas as fundações do novo mundo. Pearl Harbor, Havaí. Base naval norte-americana no Oceano Pacífico. No domingo 7 de dezembro de 1941, ao amanhecer, aviões japoneses bombardearam uma esquadra americana ali ancorada. Os japoneses afundaram ou danificaram 18 navios e colocaram mais de 300 aviões americanos fora de ação. Hoje em dia, parece incrível que algum país isoladamente pudesse atacar os Estados Unidos. Por que então o Japão cometeu esse engano? Por muitos séculos, o Japão esteve segregado do resto do mundo e resistiu a todas as tentativas ocidentais de colonizá-lo.
O povo acreditava que o seu imperador descendia dos deuses. Por trás do cerimonial da corte estavam os políticos e generais que governavam em nome do imperador. Acreditavam que para sobreviver em um mundo moderno, o Japão deveria igualar-se às poderosas nações industrializadas do Ocidente. Nos anos 20, o imperador Hirohito esteve à frente de uma nação que progredia rapidamente. Em geral, o povo japonês achava os políticos corruptos, mas acreditava no patriotismo, honestidade e lealdade dos militares. O exército já havia conquistado terras no exterior e o direito de propriedade da rede ferroviária na Manchúria. A China era dominada há muitos anos por potências ocidentais. Elas construíram bases militares e navais na região do Pacífico para proteger seus interesses. Os Estados Unidos tinham uma base em Pearl Harbor, no Havaí, e a Inglaterra tinha bases em Hong Kong e Singapura. Por que o Japão não poderia fazer o mesmo? Em 1922, o Japão assinou um tratado que autorizava a marinha japonesa a construir apenas 3 navios de guerra para cada 5 navios britânicos e 5 americanos. Os almirantes japoneses consideraram esse tratado injusto para o Japão. A crise mundial dos anos 30 atingiu duramente o Japão. Os mercados ocidentais se fecharam para os produtos japoneses. O Japão precisava exportar para pagar suas importações. A população crescia rapidamente e o povo começava a temer a fome. A voz dos militares foi ouvida no Japão. Nós somos como uma grande multidão, disseram, amontoada num quarto pequeno e estreito. Devemos ser um império na Ásia para absorver a força de trabalho de nosso povo. Os políticos não se importaram, mas o povo ouviu os comandantes do exército. Em setembro de 1931, as forças japonesas invadiram a Manchúria. O Japão disse que os chineses haviam danificado a ferrovia que a ele pertencia. A China e os Estados Unidos protestaram junto ao governo de Tóquio, mas esse não tinha controle sobre o exército. Os americanos queriam a China aberta para o comércio com todas as nações. Os japoneses queriam as portas da China fechadas ao mundo, exceto ao Japão. Isso iria provocar mais cedo ou mais tarde um conflito com o Ocidente. Em março de 1932, a Manchúria já estava em mãos japonesas. Eles já chamaram Manchukuo e designaram o imperador fantoche, Henri Puyi, o último descendente da família Manchu. No início, a China pôde fazer muito pouco diante da expansão japonesa, mas apelou para a Liga das Nações, que se limitou a protestar. Em 1936, líderes comunistas e nacionalistas chineses disseram que se uniriam para resistir ao Japão. Por isso, o Japão decidiu invadir a China. Em julho de 1937, começou a Guerra Nipo-Chinesa, que durou 8 anos. Os invasores bombardearam o porto de Xangai e aterrorizaram os chineses. Mas as notícias de sua selvageria nunca chegaram ao Japão. Os japoneses só falavam de esplêndidas vitórias contra hordas de bandidos chineses. Em outubro de 1938, os japoneses dominavam a maior parte do litoral chinês. Os Estados Unidos interromperam seu comércio com o Japão. Mas os generais japoneses reagiram. Poderiam países desocupados como a América do Norte combater um país de gente trabalhadora como o Japão? Os fanáticos pelo jazz e álcool não teriam como vencer os camponeses do Japão. Os Estados Unidos eram a terra dos gangsters, eles diziam. Mas no Japão, a vida de cada soldado pertencia ao imperador.
Por outro lado, os ditadores nazifascistas eram muito admirados no Japão, bem como seus sucessos no início da Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1940, o Japão lançou uma grande campanha pró-prosperidade da Ásia Oriental. Pretendia, assim, conquistar todo o sudeste da Ásia e obter pela força os materiais bélicos de que precisasse. Os líderes japoneses tinham de admitir que agora estavam em rota de colisão com os Estados Unidos. Se a guerra chegasse, os dois países deveriam lutar em alto mar. Se a esquadra americana fosse destruída, não poderia ser recuperada em menos de um ano. Nesse tempo, os japoneses poderiam ocupar todo o sudeste da Ásia. Então, os Estados Unidos teriam que pensar 2 vezes antes de atacar essa vasta região. Esse era o plano. Em outubro de 1941, em Washington, os americanos exigiram que os japoneses se retirassem da Ásia continental. Para reforçar a exigência, os Estados Unidos pararam de fornecer petróleo ao Japão. No Japão, a Marinha queria que a guerra começasse logo. Quanto mais a guerra demorasse, mais as reservas de petróleo cairiam. Parecia não haver mais nada a fazer a não ser arriscar um ataque surpresa. A força japonesa de ataque aproximou-se de Pearl Harbor ao amanhecer do dia 7 de dezembro de 1941. Os americanos esperavam um ataque nas Filipinas. Pearl Harbor foi apanhada de surpresa. No entanto, o ataque causou menos estragos do que pretendia. A maioria dos tanques de petróleo, as docas e as oficinas de conserto não foram atingidas. Por sorte, a força base americana estava em manobras no oceano. Se os Estados Unidos tivessem perdido seus porta-aviões, a grande jogada do Japão teria dado certo. Eu peço ao Congresso que, diante do covarde e não provocado ataque do Japão no domingo, dia 7 de dezembro de 1941, declare um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Em 15 de fevereiro de 42, Singapura foi ocupada pelos japoneses, o que significou um dos maiores desastres sofridos pelo Império Britânico. O comandante japonês Yashimoto obteve a rendição de mais de 130 mil soldados do Império Britânico. A tomada de Singapura foi um grande golpe no prestígio ocidental. No início de 1942, o Japão conquistou mais e mais países, ilhas e mais ilhas. Todos os povos subjugados odiavam o exército japonês. Mas no sudeste da Ásia, o poder ocidental estava terminado. No verão de 42, os japoneses estavam na Birmânia, perto da fronteira com a Índia. Não importa quanto tempo levaremos para superar esta premeditada invasão. O povo americano, na sua justa conduta, obterá a vitória absoluta. Os japoneses começaram a perceber que haviam provocado um inimigo poderoso. Em junho de 1942, a esquadra imperial japonesa dirigiu-se à base naval americana da ilha de Midway, mas a esquadra americana estava de prontidão. Na Batalha de Midway, os americanos derrubaram 300 aviões japoneses. Quatro porta-aviões japoneses foram afundados.
Notícias dessa derrota abalaram a confiança do comando japonês. No Japão, o povo nunca foi informado desse fato. Para os Estados Unidos, Midway foi um triunfo. Agora eles estavam na ofensiva. O general Douglas MacArthur, comandante americano no Pacífico, planejou a estratégia. Em Pearl Harbor, ele explicou seus planos ao presidente Roosevelt. Uma esquadra sob o comando do almirante Nimitz atacaria o Pacífico Central. Uma outra, comandada por ele mesmo, iria para o sudeste da Ásia. Seu objetivo era ocupar bases seguras de onde poderia invadir o próprio Japão. Em uma série de investidas de ilha em ilha, os americanos forçaram os japoneses a recuar. Onde quer que as forças aliadas atacassem, os japoneses contra-atacavam violentamente. Eles eram forçados a recuar, mas estavam dispostos a perder até o último homem. As perdas de ambas as partes eram enormes. Em outubro de 1944, as forças americanas estavam novamente nas Filipinas. Também na Birmânia, os japoneses perderam espaço para os ingleses, americanos e tropas da comunidade britânica. 200.000 soldados japoneses morreram. Diante da falta de suprimentos e munição, os japoneses começaram a bater em retirada. Saipan estava no raio de ação de Tóquio, a capital japonesa. No início, os americanos bombardearam as fábricas de aviões, mas em março de 1945 começaram a despejar muitas bombas incendiárias sobre as cidades japonesas, feitas de madeira. Os bombardeios mutilaram os esforços de guerra dos japoneses. Mulheres tornaram-se mineradoras e crianças fabricavam munições. Mas os suprimentos estavam no fim. O povo japonês comprovou o que seus líderes não queriam admitir. A derrota estava próxima, mas preparou-se para defender seus lares. Até mesmo o louco sacrifício dos kamikazes, os pilotos suicidas, era em vão. No dia 1º de abril de 45, os americanos invadiram Okinawa. Mas os Estados Unidos também sofriam pesadas perdas e temiam que uma invasão ao Japão custasse muito ao país. Em julho de 1945, na Conferência de Potsdam, na Alemanha, os líderes aliados emitiram uma declaração ao Japão. Ele deveria render-se ou teria que enfrentar a destruição. Os japoneses não deram resposta. Então, o presidente Truman, sucessor de Roosevelt, autorizou o lançamento da bomba atômica.
Ao amanhecer do dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay, um bombardeiro americano, levantou voo. Destino, Hiroshima, sul do Japão. No reservatório de bombas, uma única bomba. O gigantesco poder de destruição da bomba era até então desconhecido pela humanidade. Quando a bomba caiu, todo o interior do avião se iluminou como se uma lâmpada tivesse piscado. Não sabíamos o que a explosão faria quando alcançasse o avião. Finalmente, a explosão chegou. O avião parecia um forno que estava sendo golpeado. Então, nos amontoamos na janela e vimos a cidade completamente coberta de fumaça, com uma enorme nuvem em forma de cogumelo levantando-se. Agora todos associam isso com a bomba atômica. Mas era a primeira vez que víamos algo parecido. Esta única bomba matou, feriu ou transformou em cinzas 200 mil pessoas. Não foi somente o horror de Hiroshima que forçou o governo japonês a render-se, mas também a notícia de que a Rússia, em acordo com o presidente Truman, havia invadido a Manchúria e a Coreia. Quando 2 dias depois de Hiroshima, os americanos bombardearam Nagasaki, o imperador ordenou a rendição. Mais de 500 oficiais do exército e da marinha cometeram harakiri, o ritual do suicídio. A rendição oficial dos japoneses ocorreu a bordo do Missouri, um navio de guerra americano, no dia 2 de setembro de 1945. Esta questão está encerrada. Desde 1945, o Japão se tornou um forte aliado dos Estados Unidos. O trabalho e o esforço do povo japonês na reconstrução do país transformou-o numa potência mundial. Desde a guerra, novas gerações de japoneses encaram novos problemas. Para a maioria, no entanto, a antiga luta por um império japonês faz parte do passado. Em 1932, as filas para a distribuição de alimentos e roupas se multiplicavam nos Estados Unidos. 13 milhões de pessoas estavam desempregadas. Quase um terço da população dependia da ajuda de instituições de caridade. O governo não tinha um sistema de previdência social. Era a época da Grande Depressão. Os despejos tornaram-se frequentes porque as pessoas não tinham mais condições de pagar os aluguéis e as dívidas das compras. O presidente da República, Herbert Hoover, acreditava na solução individual dos problemas sem a participação do Estado. Ele achava que os benefícios da Previdência Social estimulavam a preguiça e pouco fez para solucionar o problema do desemprego crônico do país. As pessoas pobres tinham que viver em favelas chamadas de Hoovervilles. Naquela época, numa entrevista a um jornal, Hoover disse ao repórter: "Ninguém está morrendo de fome." Tanto
Tanto no campo como na cidade, o clima era de desespero. A impressão era de que as coisas nunca mais iriam melhorar. O homem que mudaria essa situação nasceu nesta casa chamada Hyde Park, no estado de Nova York. Era de uma rica família de origem holandesa e se chamava Franklin Delano Roosevelt. Nesta escola de elite ele era bom nos esportes e muito popular. Seu charme cativou uma prima distante, Eleonor. Em 1904, encontraram-se no casamento de um primo. Um ano mais tarde, eles próprios estavam casados. Ambos eram ricos. Após terminar a universidade, Roosevelt trabalhou como advogado, tornando-se um dedicado chefe de família. Ingressou na política como senador eleito pelo Partido Democrático. Mais tarde, tornou-se o mais jovem secretário adjunto da Marinha. Em 1921, Roosevelt contraiu poliomielite e nunca mais pôde andar sem apoio. Sua carreira política parecia terminada. Mas, incentivado pela esposa, resolveu voltar à vida política. Ela mesma participaria das campanhas do marido. E essa mulher tímida se tornaria muito popular. Estimulado por Eleonor, pelos amigos e por suas ambições pessoais, Roosevelt foi eleito em 1928 governador de Nova York. Seu sucesso levou-o a candidatar-se à presidência da República em 1932, com a promessa de combater a depressão. Vamos todos, aqui reunidos, considerar-nos profetas de uma nova ordem de confiança e coragem. Isto é mais que uma campanha política. Isto é uma chamada ao trabalho. Dê-me a sua ajuda, não apenas para ganhar votos, mas para vencer essa cruzada de restauração dos Estados Unidos. Apesar da paralisia, Roosevelt fez uma vigorosa campanha eleitoral contra o presidente Hoover. Ele tinha uma mensagem clara e oferecia uma nova perspectiva, o chamado New Deal, prometendo solucionar o problema do desemprego. Roosevelt não apresentava planos detalhados para resolver a crise econômico-social, mas sabia que o povo precisava de esperança e confiança. Roosevelt foi vitorioso. Parece, meus amigos, uma vitória esmagadora. Por favor, deixem-me agradecer e dizer que espero vê-los em breve e desejar-lhes uma boa noite. Roosevelt venceu em 42 dos 48 estados americanos existentes na época. Em seu primeiro discurso, convocou o povo para uma ação conjunta ao lado do governo. Em primeiro lugar, deixem-me afirmar minha convicção de que a única coisa que precisamos temer é o próprio medo. Um medo sem nome, sem razão, totalmente injustificado. Devo solicitar ao Congresso um instrumento para enfrentar a crise, um amplo poder para lutar contra essa emergência. Um poder tão grande quanto o que me seria dado se o país tivesse sido invadido por um inimigo estrangeiro. Naquela mesma noite, na Casa Branca, Roosevelt e seus assessores esboçaram as medidas necessárias para a solução da crise. Seu primeiro trabalho visou a restauração da economia americana. Desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, cerca de 5.000 bancos haviam falido. As pessoas haviam retirado seu dinheiro dos bancos, guardando-o em casa, porque haviam perdido a confiança no sistema financeiro. Para eliminar o pânico geral, o presidente decretou um feriado bancário de 4 dias. Durante os 100 primeiros dias de seu governo, ele convenceu o Congresso a aprovar 15 medidas para combater a depressão. Essas medidas do New Deal restabeleceram a confiança do povo no governo, mas Roosevelt achou que era necessário explicá-las diretamente ao povo. Para isso, usou regularmente um programa de rádio. Confiança e coragem. Vamos unidos banir o medo. Nós forneceremos os mecanismos para a restauração do nosso sistema financeiro e depende de vocês apoiá-los e fazê-los funcionar.
O problema é tanto seu quanto o meu. Unidos não podemos fracassar. Uma de suas primeiras leis permitia novamente a venda de bebida. Isso marcou o fim da lei seca e do controle dos gangsters sobre a bebida. As novas medidas para ajudar todos os setores da sociedade foram apelidadas de Leis do Alfabeto. Os agricultores receberam ajuda através da AAA, Ato de Ajustamento da Agricultura. Eles sofriam com a crescente queda dos preços de seus produtos. Para aumentar os preços, o AAA subsidiava os pequenos produtores, garantindo preços mínimos para seus produtos. Isso assegurou o plantio dos campos, mas a criação de animais foi negligenciada, provocando a morte de muitos deles. Os críticos do governo consideravam essa política um desperdício que beneficiava somente os fazendeiros. Mas e os outros americanos que passavam fome? O New Deal tinha uma solução para os desempregados. Estimulou a indústria da construção criando a WPA, a Administração para o Progresso do Trabalho, que absorveu em diversos projetos durante anos cerca de 8 milhões de desempregados. In this town, it's worrying me night and day. Everybody's working in this town, worrying me night and day. That's the mean, hard-working crew says they work for the WPA. Para tirar os jovens da dependência das instituições de caridade, foram criados os CCC, Corpos de Conservação Civil. Eles ficaram responsáveis pela limpeza de milhares de hectares e o plantio de milhões de árvores para prevenir a erosão do solo. Em algumas regiões dos Estados Unidos, as chuvas torrenciais provocavam enchentes, causando muitos prejuízos aos agricultores. O Vale do Tennessee era um exemplo característico, e uma das mais importantes leis do alfabeto criou a TVA, a Autoridade do Vale do Tennessee. A TVA foi responsável pela construção de uma série de barragens que controlaram as enchentes e forneceram ao Vale pela primeira vez eletricidade a baixo custo. Isso evitou as empresas privadas que ficaram excluídas do plano. A águia azul simbolizava a NRA, a Administração da Recuperação Nacional, uma das medidas mais populares do New Deal. Ela encorajava as empresas a aumentar o salário dos que ganhavam menos, a melhorar as condições de trabalho e a aceitar, como há tempo se desejava, os sindicatos de trabalhadores. Grandes desfiles da NRA mostravam o crescente otimismo e a esperança no futuro. Para milhões de americanos, a nação estava conhecendo novos tempos, uma nova era. É muito bom estar neste campo do CCC aqui na Virgínia. Eu gostaria de ver estes campos espalhados por todo o país. Gostaria de passar alguns meses fora da Casa Branca, vivendo aqui com vocês, porque sei que teria bastante saúde, como vocês têm. A única diferença é que vocês ganharam alguns quilinhos desde que chegaram aqui, e eu estou tentando perder alguns. Muitos americanos pensavam que a presença de Roosevelt na Casa Branca era uma coisa boa para eles. E uma das primeiras providências do presidente foi dar atenção a todas as pessoas que entrassem em contato com o governo. Gente de todas as classes sociais escrevia ao presidente acreditando que Roosevelt pudesse resolver os seus problemas. Mas o presidente também tinha adversários. Embora pequeno, o grupo de socialistas e comunistas o acusava de não solucionar convenientemente os problemas dos trabalhadores. Havia também o grupo dos ricos, ressentidos porque tinham que pagar taxas altas para financiar o New Deal. Eles o consideravam um traidor de sua classe e uma ameaça ao seu status. Alguns até se recusavam a mencionar o nome do presidente. Mas Roosevelt enfrentava a oposição de cabeça erguida. É verdade que os interesses de algumas pessoas estão sendo atingidos pelo New Deal.
mas elas são uma minoria. Pessoas que temem o progresso estão dando nomes estranhos ao que estamos realizando. Algumas vezes, elas nos chamam de fascistas e outras de comunistas. Outras tantas nos acusam de militaristas ou de socialistas. Estão tentando transformar em complexo e teórico algo que é muito simples e prático. Eu acredito em explicações práticas e em políticas práticas. Mas nas eleições de 1936, Alfred London, candidato da oposição, criticou o New Deal como algo impraticável e extravagante. Depois de 3 anos, deve estar claro para todos que desperdício e extravagância não produzem empregos. É um espetáculo triste ver líderes republicanos chamarem este grande programa de desperdício e extravagância. É evidente que nós gastamos dinheiro. Ele serviu para dar trabalho a homens e mulheres desempregados que viviam marginalizados. Logo que o resultado das eleições chegou, ficou claro que Roosevelt havia obtido mais uma vitória esmagadora. A maioria dos americanos queria Roosevelt e o New Deal. Mas haveria tempos difíceis pela frente. Durante anos, as técnicas de agricultura no meio oeste do país exauriram o solo, deixando-o fraco e seco. As severas estiagens e os fortes ventos dos anos de 1933 a 36 haviam deixado milhões de hectares literalmente devastados. Ano após ano, as tempestades de poeira transformaram o dia em noite. Essas tempestades criaram grandes plataformas de areia em muitas áreas do meio oeste. Nada crescia e os animais morriam. Muitos proprietários de pequenas fazendas foram à bancarrota e os arrendatários não puderam pagar seus aluguéis. O governo podia oferecer muito pouca ajuda imediata. Essa situação provocou migrações internas. Milhares de pessoas atraídas pelas histórias das riquezas da Califórnia juntaram seus pertences e deixaram o meio oeste. Mas eles não foram bem recebidos nos campos ricos e férteis da Califórnia. Os orgulhosos proprietários de terra do passado davam-se por satisfeitos recebendo poucos dólares nos campos e pomares do estado do ouro. Não muito distante, a indústria cinematográfica de Hollywood era um dos grandes sucessos da década de 30. Estrelas continuavam brilhando para seus fãs. Era um mundo de contos de fadas, fascinante e alegre, propiciando um tipo de entretenimento que ajudava muitos americanos a esquecer seus problemas. Mas a realidade vivida pelos refugiados da plataforma da poeira, da devastação que trabalhavam nos campos da Califórnia, estava muito distante do que era mostrado nos filmes. Do outro lado do país, em Washington, a oposição ao New Deal aumentava. A Suprema Corte, o mais alto tribunal norte-americano, havia considerado inconstitucional muitas das medidas de Roosevelt. O New Deal parecia ameaçado. Muitos dos juízes eram velhos e politicamente contrários a Roosevelt. Quando o presidente tentou aumentar o número de membros da Suprema Corte, foi acusado de inchá-la com seus correligionários, provocando uma de suas poucas derrotas no Congresso. Muitos americanos acreditavam que a Corte estava acima da